feitos no 1º de maio, foi inaugurada em 1895. Contando também, porque é um percurso que se vai casar com todas as atividades, participação e intervenção das pessoas hoje e homenageadas também, sempre se lutou. O século XIX resultou em instituições destas na consequência de movimentos de ideias fortes em termos internacionais e também no nosso país. Foi a Revolução de 1820, a Revolução Liberal, que ainda nasceu naturalmente logo o direito de reunião e associação. Cruzou-se depois toda uma dinâmica com a Comuna de Paris, isto em termos internacionais, como também o aparecimento da própria Igreja, quando surgiu a doutrina social da Igreja. Foi também no século XIX. Neste percurso, destacaram-se, por exemplo, os homens do Cenáculo, que foi a chamada geração de 70, que envolveu o Sormeio, Essa de Queiroz, Antero Quental, Vargas, Miguel Torga e outros. E eles corresponderam a um grande movimento e forte movimento de ideias que resultou, naturalmente, de muitas instituições que foram desbravando o caminho. Aí, assim chegámos ao mutualismo e também ao sindicalismo. Pasme-se, que eram, na origem, os seus símbolos eram muito idênticos, quer dos sindicatos, quer das mutualidades. Simbolizava o aperto de mão, normalmente na inspiração também da Revolução Francesa, de Rousseau. Já na ideia, aquele sonho grande, veio com a Revolução Francesa também, do contrato social. E assim nasceu esta instituição, como outra, em 1895. E sabem para quê? Apenas e só para impedir que mais alguém fosse enterrado, embrulhado em trapos ou em lençóis. Mais tarde, foi apenas para outro benefício: ajudar quem era apanhado por tuberculose, que se chamava o apoio às férias de campo. Esta é uma instituição, como tantas outras, que, à altura da República, já correspondiam a 666 associações mutualistas em todo o país. Antes disto, ter uma referência, é que muitos dos seus fundadores, quase todos, eram republicanos, isto em tempo da monarquia. Um deles, que até foi vereador logo em 1908, quando o Partido Republicano venceu as eleições no meio. De facto, demonstra a possibilidade da República ter sido logo anunciada ao dia 4, logo que o Damastor disparou os primeiros tiros ali no meio do Tejo. Agora, por uma outra relação e perceber-se como é que se mantiveram estas instituições. É claro que se em 1910 eram 666, exatamente em 25 de abril eram 111. As razões prendem-se nos meios urbanos e industriais. Algumas desapareceram devido às caixas de previdência que surgiram. Mas a maior parte delas foram estranguladas pela ditadura, porque não havia nem o direito de reunião, nem o direito de associação. Muitas foram estranguladas nesse percurso. Daí a explicação exata de só houver 111. Só que hoje só existem 75. E a explicação já é outra. Todo o desenvolvimento social, a adoção de outras visões de vida, a par também da vertente da economia social a que esta corresponde, a essa vertente nobre da Constituição, que é uma vertente não capitalista. Exatamente essa tem sido o filho mais pobre da nossa Constituição e da nossa realidade económica. Repare-se, logo que se descobriu que a saúde era um negócio, há
à falência também, a par disso, sucessiva dos ataques que têm vindo a desferir-se no Serviço Nacional de Saúde, repare-se a quantidade de clínicas privadas, de hospitais privados. E exatamente a economia social fica sempre para trás. Vocês não calculam a dificuldade que é uma mutualidade das existentes, se não tem farmácia, pensar em fazer uma farmácia. A dificuldade que há em enverdar por um lado. E a maior dificuldade que é uma instituição destas, por exemplo, concorrer aos fundos comunitários. É muito difícil. Questões como a habitação, como a saúde, exatamente estas organizações sem fins lucrativos seriam aquelas que poderiam vir a complementar algumas debilidades do Serviço Nacional de Saúde. E seriam mais baratas. Mas não. A facilidade que proliferam aí os hospitais privados, as clínicas privadas, é uma comparação. O mesmo se podia falar na habitação. Ora, o que acontece? Esta vertente não capitalista da nossa Constituição, que é assegurada e atestada por estruturas e instituições sem fins lucrativos, não tem, de facto, as hipóteses que tem o setor privado em termos de concorrência, em termos de, até, como disse, né, concorrer, por exemplo, aos fundos comunitários. E fico-me por aqui para dar uns exemplos das dificuldades e o porquê de sermos tantos e hoje tão poucos. Dar apenas um exemplo. Até Alexandre Herculano não fazia parte do Senado. Mais tarde também, até ele foi um dos principais animadores da primeira Caixa Económica que hoje conhecemos como o Banco do Montepio. Ora, o percurso dessa instituição também se percebe bem e de como ela está hoje, e todos esses códigos e administrativos e todas as regras que surgiram foram sempre estrangular este setor marcado por instituições não lucrativas. Ou seja, instituições que não têm acionistas para distribuir as farturas de dinheiro, porventura, e o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, e os hospitais privados ganham, e bem como a gente sabe. Ora, fico-me por aqui a explicar exatamente esta discussão, recapitulando isto. Hoje estamos aqui a acolher uma organização, exatamente também cultural e política, criada também no mercado da sensibilidade do 25 de Abril, há 50 anos. Muita coisa surgiu lá logo. Esta iniciativa, este evento, foi assim como uma iniciativa ad hoc. Mas exatamente para lembrar o que fomos capazes de fazer, e hoje que este evento surja também uma outra reflexão. Aquilo que ainda nos falta fazer para garantirmos de facto que a liberdade seja um valor perene. Muito obrigado. Olha, eu vou falar muito pouco, mas queria só explicar o que é que vai acontecer. De facto, eu e o Luís Morgado encontramos e dissemos: temos que fazer qualquer coisa cultural na Moita. O quê? Onde? Epá, e surgiu esta sala, surgiu a data de 15 de maio, e eu tive o meu grande sonho de miúdo. Como sabem, a minha vida foi uma vida um bocadinho difícil, na luta contra o regime anterior. Havia muitos cantores, mas houve uma voz que a mim continua a fascinar e que eu nunca conhecia a pessoa. Eu há 3 semanas liguei a essa pessoa e disse: Francisco Fanhais, vamos fazer um evento cultural na Moita. Tu até para você, tu gostarias de cantar? Sim, com todo o gosto. E eu depois perguntei: então, e qual é o cachê? Ele disse: eu não vai arranjar dinheiro para isto. Não quero cachê, só quero que pague a deslocação, eu vou lá. Neste momento eu tive que montar o que estamos aqui a viver hoje. De seguida, a Luísa Amaro ligou-me e disse: também gostava de intervir nesse concerto. Eu liguei ao Francisco, ele disse que sim. Portanto, eu vou estar aqui hoje com 2 amigos de ontem. Conheci ontem o Francisco, a encantadora pessoa. Só ter conhecido o Francisco ontem e o que partilhámos ontem foi para mim um marco da minha vida, nunca mais vou esquecer. Para não me alongar, eu tenho um fascínio enorme pela guitarra portuguesa, como sabem, produzo há uns anos eventos de fado, mas o meu grande fascínio é a guitarra portuguesa. Muitos dos portugueses não sabem nada do que nós temos de mais nosso. E uma das coisas que nós temos mais nosso, que cresceu aqui junto ao Tejo, que é a guitarra portuguesa, os barcos típicos do Tejo.
A guitarra portuguesa, a maior parte dos portugueses não sabe isto. A guitarra portuguesa, há a guitarra de Lisboa e a guitarra de Coimbra. Alguém sabe como é que se vê a diferença entre a guitarra de Coimbra e a guitarra de Lisboa? A guitarra que vocês vão ver aqui é uma guitarra que tem uma lágrima na parte de cima. A guitarra de Lisboa tem um florão. A guitarra portuguesa serve para acompanhar o fado, mas houve um grande homem que usou a guitarra portuguesa para tocar fora do fado, que foi o Carlos Paredes. Nós vamos ter aqui hoje a Luísa Amar, para mim é um orgulho, portanto eu acompanhei no fim de vida o Fontes Rocha, o Carlos Gonçalves, pessoas que eu promovi por todo o mundo. Trazer hoje aqui uma guitarra portuguesa, o grande expoente máximo, para vocês terem uma ideia da guitarra portuguesa, é um indivíduo chamado Ricardo Rocha. Se calhar ninguém ouviu falar ainda de Ricardo Rocha. É crime não conhecer o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha é neto de Fontes Rocha, mas a sonoridade que ele tem própria não é como a do Carlos Paredes. De facto, a sonoridade mais bonita que nós tivemos até hoje é do Carlos Paredes, que vamos ouvir aqui hoje. Vamos ouvir a guitarra da Luísa Amaro, vamos ouvir o clarinete baixo, que é um som que eu não conhecia, do Gonçalo Lopes, e depois, na segunda parte, vamos ter a voz inconfundível do Fanhais. Se concordarem, vamos manter este ambiente de não haver micros, vamos fazer acústico, portanto peço a todos vós o máximo silêncio possível, e vou chamar a Luísa Amaro e o Gonçalo Lopes, e uma salva de palmas para eles. Mas tão importante emocionalmente e humanamente falando. Eu vou ser acompanhada pelo clarinete baixo, pelo Gonçalo Lopes, que tem sido sempre o meu braço direito com o baixo contínuo, porque isto é um instrumento com agudos muito fortes, às vezes estridentes, e vão ver como casa bem o som do clarinete baixo. Para mim é uma honra, e para o Gonçalo, para nós é uma honra estarmos aqui com pessoas que nos marcam na vida, e que talvez a nossa vida fosse diferente se muitas das que estão aqui não tivessem existido e não tivessem lutado por um bem maior que tanta gente quer destruir hoje em dia. Mas temos que seguir caminho e temos que acreditar que, não sendo muitos, conseguimos mudar este mundo tão mau e tão ingrato e tão cruel. Bem, mas a música serve para nos unir. Vou começar com algumas peças minhas e de seguida entrarei no universo completamente diferente, que notam logo, porque é o universo do Carlos Paredes. É uma música que vão ver, não tem uma libertação, mas tem também um peso dramático de uma história de um povo que sofreu. Muito obrigada. Eu gosto de falar, mas hoje estou aqui muito contida, porque temos tempo, mais ou menos controlado, porque a seguir vai o Francisco Fanhais e se eu me estendo, já me estou a estender. Se eu me começo a estender muito, depois o Francisco fica não só prejudicado, como as pessoas depois podem cansar-se, embora todos digam que eu sou uma boa comunicadora. Obrigada.
Esta música primeira que eu toquei chama-se Canção para Carlos Paredes e dediquei ao Carlos Paredes. O Carlos Paredes morreu em 2004 e foi por essa altura que eu a compus. A guitarra tem este lado muito romântico, muito expressivo, muito emotivo. Pode ser usado de variadíssimas formas, como sabem. A minha forma de tocar não tem a ver com o fado. Talvez a grande influência seja mesmo a do Carlos Paredes, embora esteja mais ligada a Coimbra, porque isto é guitarra de Coimbra. A próxima música chama-se Jardim da Sereia e vão poder observar aquilo que se chama a respiração circular, que é o que o Gonçalo faz, ou seja, ele vai segurando o ar todo nas bochechas, estou a dizer bem, não é, Gonçalo? Tá? Isto assim, dito assim, nas bochechas, mas vai segurando o ar e então tudo isto funciona. É mais sobre contínuo. Sobre contínuo. Pronto, é mais bonito, sobre contínuo. Obrigada, Gonçalo. Sim, e ele retira o som conforme vai precisando de o utilizar. Como se fosse uma gaita de foles, portanto as bochechas funcionam como uma gaita de foles. E é muito engraçado porque esta música, portanto, ele está suspenso, suspende a respiração e tudo isto é controlado por aquilo que vão observar.
E agora vão compreender a sonoridade, é algo completamente diferente. Carlos Paredes, Mudar de Vida.
Mudar de Vida tratava é um filme do António Cunha Teles, em que a vida na Ria de Aveiro e dos pescadores era uma vida, naquela altura, uma vida muito difícil, quase sem luz ao fim do túnel, uma vida de grande sofrimento. E o António Cunha Teles pediu ao Carlos Paredes para traduzir isto, portanto, é por aqui que também há sempre esta repetição, porque é sempre de uma vida dorida e sem grandes perspectivas, algo muito, muito escuro. Quando se vê o filme, compreende-se ainda melhor. Mas há sempre na música de Carlos Paredes, embora ele traduza como ninguém, sem palavras, não é? Através só da música, mas que traduz tão bem o sentimento de um povo, ele nunca aceita. Nunca há aceitação da desgraça, do destino. Também é isso que faz com que muitos homens lutadores tenham sobrevivido, não é? Porque não acreditavam que seria necessário haver uma subjugação ao triste destino. Então, portanto, se temos por um lado isto, temos uma abertura, não é? Uma réstia de luz, uma esperança, mas depois voltamos a cair no não mudar de vida, não é? Bem, a próxima música também de Carlos Paredes, Canto de Amor. Esta já é menos pesada. Detalhes que são curiosos. Nós estamos aqui a lutar com a desafinação, porque está muito calor e a guitarra, por um lado, sobe e o clarinete também sobe, quer dizer, e não sobem os dois da mesma maneira. Portanto, começa por vezes a ficar aqui penoso ouvir, ainda por cima tenho aqui o Francisco Fanhais, que tem um sentido musical como poucos. Eu peço, pois é, maneira que desculpem qualquer coisa se começarem a sentir. Eu acho que este microfone também vai descendo. Eu já estou a falar assim. É o calor, vai derretendo calmamente.
Uma vez com o Carlos Paredes aconteceu isso ele falava muito, aprendi com ele nessas coisas. O Carlos Paredes gostava muito de comunicar, estivesse com um público mais de esquerda, com um público de centro, e sabem, era muito curioso. Por vezes as câmaras eram CDS, ou PSD, CDS, e havia muitos presidentes de Câmara que diziam ao Carlos Paredes, logo assim à cabeça, mas era engraçado, dizia-se, olha Carlos Paredes, politicamente não tenho nada a ver consigo, mas respeito-o muito musicalmente. E o Carlos Paredes era o que dizia, olha meu amigo, ainda bem, pelo menos temos isso que nos une. Portanto, eu sempre aprendi com o Carlos Paredes esta coisa de que a música nos faz melhores. Pode ser uma ilusão minha, não é? Mas acho que enquanto estamos todos unidos, gente de bem, as coisas acontecem de uma maneira talvez mais bonita, como eu disse no início, neste mundo tão negro. E às vezes acontecia ele estar a falar e o microfone ia por ali abaixo, e ele era grande, e então às tantas estava o Carlos Paredes assim, Como as salas às vezes eram salas muito grandes, o técnico não podia vir a correr, era dramático. Mas pronto, isto foi um à parte. Vamos agora tocar do Carlos Paredes uma música com a qual ele terminava. Nós não vamos terminar, eu tenho que dizer, porque o Gonçalo está sempre preparado para para as minhas alterações de programa. Eu até trouxe o programa, mas estou a alterar tudo. E então, ele já está habituado. Vamos tocar o Canto do Rio, que é uma música do Carlos Paredes, uma barcarola dedicada ao Tejo. É muito azul, é muito branca, de como os Jerónimos tem. Ele gostava muito de referir, e tem aquela placidez do rio Tejo, porque se o seu pai cantou o Mondego com a guitarra, o Carlos Paredes cantou o Tejo. Por conseguinte, do Carlos Paredes, Canto do Rio, com a colaboração do Gonçalo. Eu vou dizer o que não se deve dizer. O Gonçalo, nesta música, faz improvisos, que, claro, a música era sempre certinha, dentro daquilo que é possível. O Carlos Paredes não fazia alterações. Mas eu pedi ao Gonçalo para dar um bocadinho dele, com o clarinete baixo, não só por ele, mas também para que possam apreciar as cores do clarinete baixo. E por isso nem sempre sai da mesma maneira, não é? Às vezes as pessoas dizem, foi tão lindo, e o Gonçalo diz, pois, para a próxima não sei, mas é sempre muito bonito ver o esvoaçar do som do clarinete.
na verdade isto começa a ficar com... As pessoas aceitam, não é? Mas nós estamos a sentir que isto cada vez está a desafinar mais. E, e não queremos estragar nem os vossos ouvidos, temos muito respeito por todos vós e, sobretudo, por um conjunto de pessoas, como eu digo e repito, que lutam por este país, que este país podia ser uma coisa maravilhosa, mas temos estado sujeitos a grandes, engolpadas, que é a coisa que me lembro assim mais, mas a grandes ataques. Mas há uma fibra em quem lutou e que sabe que a liberdade é um bem maior, não é? E é isso que se tem que transmitir, cada um com as armas que tem, todos vós com a experiência que já deram aos mais novos e que sofreram na pele, que é uma coisa que eu respeito muito e tenho muita admiração por todos os que sofreram. Eu não sei se era capaz de sofrer o que muitos sofreram. Nós não sabemos as nossas forças, não é? No momento da verdade, mas é difícil, deve ser muito duro. Portanto, por aqueles que lutaram, por aqueles que lutam como o Carlos Paredes com a sua música instrumental, o exemplo do Fanhais, de Francisco Fanhais, que representa outra forma de luta através da palavra. E vamos terminar a nossa parte. Eu só peço que depois no fim peçam, não é nós, não é? É no fim de tudo, depois do Fanhais, peçam um extra. Tem que pedir, não é? Tem que pedir, mesmo que não vos apeteça, têm que pedir se faz favor. Pronto. Quando Fanhais disser que acabou, não acabou. Nós estivemos aqui a trabalhar, a labutar, por amor de Deus. Pronto, portanto, vamos terminar com Verdes Anos.
tenham gostado, como eu gostei. Eu só queria dizer, vamos começar a arranjar as coisas, podem tirar. Eu queria, estou a fazer aqui uma transição para o Francisco Fanhais, podem tirar a mobília, à vontade, não há problema. Mas já agora deixem-me partilhar isto convosco. Eu era uma garota e antes do 25 de Abril, 25, tenho 65 anos, faço uma escolha. Quando eu se deu 25 de Abril, mas antes, eu tinha os meus 12 anitos, 11, 12, e eu sabia, meus pais nunca ninguém esteve preso, felizmente, mas eu tinha consciência, em casa não se falava de certas coisas, porque nós sabíamos perfeitamente o que se passava e os perigos que se corriam. Inclusive a minha mãe nunca me deixou participar naquelas coisas da mocidade portuguesa. Até foi chamada porque é que eu não participava e a minha mãe disse ela não pode participar, ela completamente discordava de qualquer coisa desse género, mas deu uma boa desculpa, que ainda por cima era verdade, ela apanha muito sol, fica depois com a garganta não sei o quê, veio os exames, as provas e ela depois está doente. Mas queriam que eu fosse, eu só fiz uns ensaios, fiquei logo apanhada da garganta, acabou-se. Mas, portanto, tendo consciência do que se passava, não vivia esse cotidiano com pessoas amigas. No entanto, eu tinha um primo que era bastante de esquerda e esse meu primo apresentou-me, era uma garota, e então apresentou-me assim, meio às escondidas, o quê? Um disco do Francisco Fanhais. E eu comecei a ouvir o disco e achei aquilo maravilhoso, quer dizer, eu sabia que aquelas músicas não se queriam cantar, não é? Mas eu tocava viola e então toca-te tirar aquelas músicas todas. Eu andei num colégio de freiras, mas as nossas freiras eram bastante progressistas. E então deixávamos, até nos davam um certo ambiente. Então a nossa grande coisa, eu já disse há um bocadinho ao Francisco, a nossa grande alegria era cantar as músicas dele até na missa. Na missa, mudávamos um bocadinho as letras, adaptávamos as letras e aquilo resultava maravilhosamente. E então, mas nós tocávamos, nunca nos impediram de o fazer, lá. E fiquei sempre, e depois eu sabia o disco todo de cor, nós também sabíamos e cantávamos, quando havia mais qualquer coisa parávamos de cantar, mas ficou-me sempre aquela imagem de uma garota que canta o que não se podia cantar, afincadamente, com os acordes todos da viola, que eram as músicas do Francisco Fanhais. Quer dizer, passado estes anos todos, estou com o Francisco Fanhais no palco, que me dá uma alegria muito grande. Obrigada. Às vezes as pessoas não sabem quanto nos são úteis, nem sabem quanto o trabalho delas nos toca, não é? Uns mais diretamente, outros de outra forma mais subtil, mas neste caso eu quis partilhar com ele isto porque é bonito, fez parte da minha vida, fez parte da minha formação e até de aprender muitos acordes que eu tinha que aprender. É um bocadinho, ele cantou muitas músicas. Francisco, muito obrigada. Agora tenho que tirar a família. É para não trabalhar. Problemas de amigos a dizer assim: ó Manuel, tu não te estiques. Eu estou aqui, como devem compreender, a pingar, mas é normal conseguir emoções como esta. Felizmente a vida já me permitiu viver emoções destas com o São Luís cheio, com os Jerónimos cheios, com a Catedral de Cartago cheia, mas não deixa de ser cada momento noites sem dormir. Há 3 noites que eu não durmo descansado. Então eu vou tentar dizer 3 coisas que não quero deixar de passar. Primeiro, queria falar nos nomes. Gostaria que nós tivéssemos ideia. Havia homens nesta terra, é preciso saber isto, nesta terra em 1969, a oposição democrática teve 61% dos votos na Moita. Já naquela altura, as pessoas da Moita eram mais progressistas do que hoje. Só um conselho, não era para dizer isto, só um conselho teve mais dos 61% da Moita, que eu tenho muita inveja destes homens. No Barreiro tiveram 62%. A média do MDP nessas eleições foi 8% em Portugal. Homens como o Álvaro, o Alfredo, o Libório, o
o Carlos, fizeram com que o Conselho no Distrito de Setúbal se fizesse uma mudança radical. 61% dos votos. E eu tinha acesso ao processo, eu era para espalhar aqui em cima coisas para vocês verem, mas tinha uma mala. Eu tive acesso ao processo. E no processo, a polícia prendia as pessoas depois do dia 1 de maio. Havia grandes manifestações no 1 de maio e a polícia política depois prendia os organizadores. Os homens foram presos no dia 3 de maio de 1970 foram o António Gonçalves, o Zacarias Fernandes, o Leonel Coelho, o Alfredo Matos. Já viram a beleza deste homem eu não digo a idade dele, acho que tem 50 e tal anos, e continua este jovem. O Carlos Lopes, que veio de Setúbal para estar connosco, e o Álvaro Monteiro. Ter-vos comigo neste momento é uma alegria enorme. Já valeu a pena viver 50 anos como eu vivi. Do meu pai, vou evitar falar do meu pai. Ter estes homens connosco é muito importante. Mas tenho aqui também a família de outras pessoas. Tenho aqui a família do Fernando Carlos, do Gravatinha de Setúbal. O Fernando Carlos foi um homem que marcou a minha vida. O Fernando Carlos esteve preso com o meu pai, um advogado, um homem... Eu não posso contar quem é o Fernando Carlos, porque vocês não imaginam quem é este homem. Eu li ontem uma entrevista que tenho aqui, posso partilhar convosco, a Beatriz da Conceição deu no fim da vida, e nessa entrevista, a Beatriz da Conceição conta que uma vez o Fernando Carlos e o Fernando Carlos foi despedido porque ia fugir para Paris. E o Fernando Carlos disse um poema à Beatriz da Conceição, que ela na entrevista disse o poema direto. Se calhar está aqui o Francisco, que é o filho do Fernando Carlos, não sabe isto. O pai do Francisco, vou tentar dizer isto, é o homem, se calhar é o meu segundo pai. Quando conheci o Fernando Carlos, o Gravatinha, passou a ser o meu grande amigo. O pai deste jovem que aqui está é das pessoas que, se andarmos por ele, foi das pessoas mais importantes que este país teve, e não vou alongar nisso. Eu continuo a ser assessor da família do Fernando Carlos. Ele partiu, tem um dos melhores restaurantes de Lisboa, tem muitas coisas por tratar, e sou eu que a viúva, a Alcina, dá o privilégio de ajudar. Vou contar uma história de quem é o Fernando Carlos. Ele foi preso, foi torturado, não se imaginam, eu fui visitar a cadeia de Peniche a semana passada, eu só consegui voltar ao meu passado agora, nunca quis saber do passado, senão as coisas não tinham corrido bem. A maneira de viver foi esquecer o passado. Mas eu fui à cadeia de Peniche e fui ao Aljuba há um mês e tal. O Fernando Carlos, um dia no restaurante dele, não vou dizer o nome, em Lisboa, entra o Pico que o torturou. O Pico que mais o torturou entrou no restaurante. O Fernando Carlos disse ao empregado: está ali aquele indivíduo, vais-lhe servir o melhor peixe, o melhor marisco, e no fim vais servir a garrafa de champanhe francês que está ali no frigorífico, que não tem preço. E ele disse: como é que é a conta? Não vais receber nada. Ele ofereceu a melhor refeição que o Pido já teve na vida. Imaginam que é um homem fazer isto? O nível deste homem, o brilhantismo deste homem? Portanto, Fernando Carlos fez isto a um Pido, eu não faria, eu sou mais eu antes de introduzir, queria dizer uma coisa. Isto que aqui está, as imagens que vocês estão a ver, o logo que fizemos, foi feito pelo Pedro Schuller, que é o jovem da moita, mas que está em Londres, Pedro Schuller. Tive a ajuda do João nesta parte técnica, do Vítor Nogueira noutras ajudas, e o meu companheiro de viagem nestas janelas de Abril, o Luís Morgado. A forma que eu tenho de homenagear o meu pai, que se vocês me permitem, eu vou falar do meu pai. Posso falar do meu pai? Então o que eu vou fazer é ler. Quando o meu pai faleceu, eu gosto muito de falar, mas naquele momento não me apeteceu falar e pedi ao meu filho para falar. E o meu filho falou, de improviso, e eu pedi ao meu filho para escrever. Eu vou só escrever, porque o meu filho disse no dia da partida do meu pai, mas isto é transmitido a todos estes homens que estão aqui. Porque o meu filho diz do meu pai foi o que estas pessoas viveram. Eles e as famílias deles. Toda a gente fala dos preços políticos, mas de como no campo, quem está ao lado também sofre. Estes homens sofreram muito, mas os familiares deles também sofreram muito para que eles estivessem presos e para eles continuarem a vida que tiveram. Isto vai ser um pouco longo, mas eu gostava muito de partilhar isto com o que está a viver hoje, é preciso dizer isto. E foi dito assim. Os computadores podem ser uma altura certa. Eu estava aqui de Stalin Rodrigues, mas eu gostaria de dedicar a vocês três. Cada vez que eu disser Stalin Rodrigues, são vocês. Hoje não devemos chorar a morte de Stalin Rodrigues, o meu avô Stalin, mas sim celebrar a vida do Stalin. O meu avô foi e é a pessoa com menos medo da morte que eu já conheci. Mas o meu avô não só não tinha medo da morte, como também não tinha medo do sofrimento. E foi por não ter medo da morte e do sofrimento que nos últimos 3 meses o meu avô decidiu que estava na hora de partir. Despediu-se de mim, da minha mãe, do meu pai, dizendo que a vida tem um princípio, um meio e um fim, e que a vida dele estava a chegar ao fim e que não tínhamos de estar tristes por isso.
E de facto não tínhamos, embora isso possa parecer difícil para todos nós, que andamos sempre na negação da morte e a fugir do sofrimento. Mas o meu avô não era como todos nós. Foi por não ter medo da morte e do sofrimento que há 14 anos o meu avô venceu o cancro e pouca gente sobrevive. Porque o meu avô, na altura, tinha decidido que ainda não estava na hora de partir e enfrentou o cancro com uma indiferença como raramente se vê. Continuou a fazer a sua vida como se não estivesse doente e depois dos tratamentos do cancro desapareceu, para surpresa de todos menos dele. E foi por não ter medo da morte e do sofrimento e uma integridade moral de toda a prova que o meu avô lutou contra a ditadura nos anos 60 e 70 e acabou por ser preso 3 vezes. É graças a raras pessoas que coragem como o meu avô, e algumas estão aqui presentes nesta sala, que podemos hoje ter a liberdade e por vezes nos vamos esquecendo de dar valor. Eu próprio admirei o meu avô durante toda a vida e vou confessar isto com alguma vergonha. Há uns 4 ou 5 anos tive um período em que, por ouvir histórias daquilo que a minha avó, Balá e o meu pai sofreram e que o meu avô ser preso, critiquei um pouco dentro de mim as escolhas do meu avô por terem causado algum sofrimento à família. No entanto, a minha pequena zanga durou pouco tempo. Há um ano, depois percebi que eu estava completamente errado. Na verdade, aquilo que para muitos pode parecer uma escolha entre a política e a família, para as pessoas com a coragem e integridade do meu avô, não havia escolha. O meu avô e estes homens não tinham escolha, porque na altura, para se lutar pela liberdade, tinha de se pôr também a família em perigo. E isso não foi culpa do meu avô, mas sim da ditadura, do regime e da PIDE. O meu avô sacrificou o seu bem-estar, incluía o da sua família, por todos nós, pela liberdade e também para agradecer eternamente por isso. E ainda aprendi muito com o meu avô, até que ele decidiu partir. Vou contar a última coisa que aprendi há cerca de 2 dias com o meu avô. Nessa noite tiveram que tocar uma argália, sem anestesia, e quando o meu avô chegou ao pé de mim, perguntei-lhe se ele ainda tinha sentido dores. O meu avô olhou para mim e disse: "Sabes, neto, ao longo da vida o avô aprendeu muita coisa e vou ensinar-te uma das mais importantes. Todo o sofrimento é temporário. Nada dura para sempre. Tudo é uma questão de mentalização. Se pensarmos que a dor mais cedo ou mais tarde vai desaparecer, isso pode fazer com que desapareça e que pelo menos acalme um pouco. Sabes onde é que aprendi isto? Na prisão, na tortura. O avô nunca te contou o que fizeram, mas não queria morrer sem contar se quiseres ouvir. Se não queres morrer sem contar..." Já chega, já não foi. Eu acho que é importante ouvir isto, vou tentar ler até ao fim. Eu li isto para estudantes da cadeia de Peniche a semana passada. Foi um momento único e vou voltar à cadeia para que isto fique registado. Vou voltar à cadeia para contar a história, não é? Acho eu. Se não queres morrer sem claro que eu quero ouvir, dei a mão ao meu avô enquanto ele contava. Uma delas era a tortura do sono. Não podíamos dormir durante dias e quando adormecíamos acordávamos com um balde de água. Perguntei eu. Não há porrada, neto. E a outra era do homem-estátua. Nessa tínhamos de andar de volta da sala e ficar de pé até nos aguentarmos mais. Quando caímos no chão vinham 2 pisos e dávamos porrada até levantarmos outra vez. E depois voltávamos à tortura do sono. E depois o homem-estátua. Perguntei ao meu avô quanto tempo isto durou e ele não me soube responder. Li no outro dia no jornal que uma das vezes em que o meu avô foi preso, foi torturado durante quase 3 semanas. E de todas as vezes era libertado, o meu avô continuou a lutar por todos nós, pela liberdade, e é por isso que hoje devemos celebrar a vida do Stalino Rodrigues, do Alfredo Matos, do Carlos Lopes e do Álvaro Monteiro. E por quando eu voltei à moita e comecei a incomodar as pessoas, fizeram muitas ameaças, eu tive muito posse para não voltar ou enfrentar essas ameaças. E como eu nunca tive medo de nada, como o meu pai nunca teve medo de nada, eu vou ler o último parágrafo. Ao escrever este texto, a pedido do meu pai, arrependi-me de não ter dito mais uma coisa sobre o meu avô. Há 20 anos, quando a minha avó Balá ficou doente, o meu avô cuidou dela todo por amor e dedicação possíveis. O meu avô não sabia cozinhar, aprendeu a cozinhar, não sabia lavar a roupa, aprendeu a lavar a roupa, não sabia passar a ferro, aprendeu a passar a ferro. E tenho a certeza que antes do cancro da minha avó chegar ao cérebro, a minha avó soube o que o meu avô a amava. E agora estão a descansar juntos. Marcolino, obrigado por agora só tenho uma missão, que é apresentar o homem. Obrigado, Figueiredo, por teres vindo. Tenho um orgulho enorme de estar aqui pessoas de todos os quadrantes políticos da minha terra. Nós estamos a lutar muito uns contra os outros quando temos de estar muito unidos, porque só juntos é que podemos fazer uma sociedade melhor. Continuamos há muitos anos de costas viradas. Na primeira reunião de Câmara que houve naquela varanda que ali está, eu tinha 15 anos, eu saí e
quando cheguei cá fora, os camaradas que lutaram connosco para derrubar o regime estavam todos a discutir uns com os outros. Uns eram do PCT-PPP, outros eram da UDP, outros eram do MRPP. Fomos amigos até o dia 25 de Abril e desde lá até agora ainda não percebemos que temos que ser muito amigos. Porque só assim é que podemos fazer uma sociedade melhor. E agora vou apresentar, isto já contei a história, eu liguei ao Padre Fanhas, ele queria vir cantar hoje, ele disse que sim, e eu ontem fui ter com ele ao hotel, não conhecia. E num quarto de hora que estivemos juntos, eu pensava que o Padre Fanhas tinha estudado para ser padre, mas não tinha sido padre. Ele foi padre 4 anos no Barreiro e só não o apanhei como professor de moral por 1 ano que eu estudei no Barreiro, na escola onde ele foi professor. E soube mais uma coisa que tenho que dizer aqui na moita. O Padre Fanhas teve 11 anos no seminário com um padre, o último padre que a moita teve, mais houve um padre na moita. Porque o padre é ser mais do que ser padre. O único padre que me casou sem ser católico. Quem foi o padre que teve com o Francisco Fanhas no seminário? Fernando Belo. Fernando Belo. Uma salva de palmas para o padre Fernando Belo. Para passar à parte do espetáculo, se estão fartos de me ouvir e peço desculpa, só quero dizer uma coisa. Eu andei pelo mundo todo a contar o que é o fado. Eu sou apaixonado pelo fado. E gostaria que vocês, a partir de hoje, depois de ouvirem a guitarra da Luísa, era prolongar muita coisa. Mas só para dizer que o fado é uma das coisas mais lindas que temos e é preciso continuarmos a estimar o fado e fazer muito pelo fado. As coisas que eu mais gosto na música é a guitarra portuguesa e é o timbre, o que faz, o que distingue os cantores que nós adoramos mesmo, são aqueles que nascem com um timbre único. E o que eu ouço há 50 anos sem conhecer a pessoa, mas que eu ouço não consigo ouvir nada do resto, mas há poemas, há músicas que me marcaram desde aquela data e que ontem cantarolámos no hotel e vamos ter uma surpresa no final do concerto que eu gostaria muito que vocês se preparassem para a surpresa final. Portanto, eu vou ter o orgulho, o prazer, porque houve muito, aqui nesta terra, Zeca Afonso, grandes cantores de assistência atuaram, mas eu penso que é a primeira vez na freguesia da Moita, na Moita neste momento não há uma sala de espetáculos com um palco para se fazer nada. Portanto, nós fizemos um palco nesta casa, há um palco para se fazer o que estamos a fazer. Vamos ter o prazer de ter pela primeira vez na freguesia da Moita, depois de 50 anos de dar tanto à nossa música, o Francisco Fanhas, que é meu amigo desde ontem e que vai ser nosso amigo a partir de hoje. Francisco, o palco é teu. São cadeiras feitas pelo meu pai, ok? Vou buscar a guitarra. Não sei se é para estar ligado ou se não é para estar ligado, eu vou falando. Se ouvirem bem, ouve-se bem aí ao fundo. Ouve-se. Muito obrigado. Então, dizer que é com muito gosto que eu estou aqui é uma inutilidade absoluta. Porque estou numa terra onde nunca estive, mas estou diante de pessoas que eu honro muito e que eu prezo muito e que estou aqui mesmo à frente. Ainda me vestia dar um abraço para. Temos que pôr aqui um travão nas emoções, senão isto ainda dá para torto do princípio ao fim. Bom, mas portanto, é uma alegria muito grande estar convosco, uma emoção muito grande. Estes últimos tempos, se calhar por causa justamente dos 50 anos do 25 de Abril, as emoções têm-se multiplicado e têm-se intensificado a um ritmo que eu não sei até quando é que aguento mais isto. Porque é muito forte este sentimento de que valeu a pena fazermos qualquer coisa e que vale a pena continuarmos a fazer qualquer coisa. Como diz o poeta João Cabral de Melo Neto, muita diferença faz entre lutar com as mãos
ou abandoná-las para trás. Portanto, é com as mãos que a gente tem que... E, portanto... E já agora, a minha vida ultimamente tem sido esta, cantar. Aquilo que mais gozo me tem dado ultimamente é cantar em escolas. Ainda ontem estive numa escola ali na Brandoa e foi muito, muito, muito emotivo, por todas as razões. E agora, estando aqui assim, diante de vocês, eu estou-me a lembrar que, a certa altura da minha vida, colaborei com a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que tinha, como sabem, duas versões, enfim, duas componentes fundamentais. Era a componente jurídica, em que os advogados defendiam em tribunal os presos políticos, e uma componente social, que consistia em dar apoio às famílias de muitos dos presos políticos que viviam, famílias essas que viviam muitas vezes em circunstâncias muito, muito, muito baixas e muito pobres, a necessitar de quase tudo. E a minha colaboração levou-me um dia a ir visitar uma família que morava ao pé da Costa da Caparica. Era uma senhora que morava numa barraca de madeira, o marido estava em Peniche e ela, a senhora, tinha 2 filhos. E aquilo que se passou nesse dia, a conversa que tivemos com essa senhora, foi uma coisa que marcou para o resto da vida. A senhora o trabalho dela era ir a uma fábrica que havia ali perto, fábrica de camisas. Ela trazia as peças soltas, enfim, os colorinhos, os punhos, as mangas, enfim, aquilo tudo solto. Passava o dia inteiro a cozer à máquina aquilo e depois, quando a encomenda estava pronta, ia entregar à fábrica, não é? Ela não tinha luz elétrica em casa, a máquina era de pedais e trabalhava com um candeeiro de petróleo ao lado. Perguntámos à senhora, que tinha 2 filhos, uma miúda que andava na 4ª classe e um miúdo que havia talvez 6, 7 anos. Tínhamos levado uma bola para o miúdo e uma boneca para a miúda e perguntámos à senhora se, quando acabasse a 4ª classe, a miúda ia continuar a estudar. A senhora voltou-se para nós e disse-nos: como é que vocês querem que eu ponha a estudar se aquilo que eu ganho aqui a trabalhar o dia inteiro mal me dá para ir ver o meu marido todos os domingos a Peniche, que é para ele se sentir acompanhado, para ele não pensar que a família o abandonou, para ele se sentir forte nas suas convicções. Mal me dá para isso, a renda da barraca, comidinha para os miúdos, para que nada lhes vá faltando, o petróleozinho ali assim com que eu trabalho o dia inteiro. Dinheiro não dá para tudo. Portanto, a miúda, minha filha, quando acabar a 4ª classe, vem trabalhar comigo para arredondar, digamos, complementar o orçamento familiar. A miúda e o irmão estavam a brincar aos saltos em cima da cama. A barraca era muito pequena, era para ir como daqui até ali à parede, assim, um retângulozinho. E pensávamos que os miúdos estavam alheios à conversa da mãe. E ao ouvir a mãe dizer como é que vocês querem que eu ponha a minha filha a estudar, qual não é o nosso espanto, quando a miúda, de cima da cama, pensando nós que ela estava alheia à conversa, diz assim: "Oh mãe, mas eu sou inteligente." Nunca mais me esqueci disto. Eu nunca mais me esqueci disto, porque eu nunca ouvi ninguém tão pequenino a gritar por justiça como essa miúda. Não é? E às vezes a gente pensa que são tempos passados. Eu um dia estava a contar este episódio a um grupo de gente nova com quem me tinha encontrado, e nesse grupo estava uma rapariga que trabalhava nos serviços, suponho que ainda trabalha, nos serviços sociais da universidade. E ela disse assim: "Vocês pensam que isso é uma história passada, mas hoje, frequentemente, alunos que estão na universidade vêm aos serviços sociais e dizem: acabou, a minha família não pode mais, eu não tenho mais dinheiro para continuar a estudar." Portanto, são situações a um outro nível, a um outro patamar, se vão multiplicando, se vão repetindo. Portanto, o nosso trabalho é não abandonar as mãos para trás, mas lutar com as mãos para o que for preciso, para transformar o nosso país numa terra onde cada vez mais vale a pena viver, não é isso? Pronto. Portanto, por todas estas razões, eu gosto muito de estar aqui convosco. Obrigado, Manel, por ter convidado para estar aqui assim. Não sei se a viola está afinada ou desafinada. Se com o calor estas coisas
Deixa-me respirar fundo, porque isto... Uma vez vi um poema do Sebastião da Gama e pensei, este poema é o retrato do que nós estamos a viver. E o poema diz assim: cortaram as asas ao roxinol, cortaram as asas ao roxinol, roxinol sem asas não pode voar. Roxinol sem asas não pode voar. Quebraram-te o bico, roxinol. Quebraram-te o bico, roxinol. Roxinol sem bico não pode cantar. Roxinol sem bico não pode cantar. Que ao menos à noite ninguém roxinol te a queira roubar. Que ao menos à noite ninguém roxinol te a queira roubar. Roxinol sem noite não pode viver. Roxinol sem noite não pode viver. O poema da Sofia de Melo Braga, que faz o elogio daquelas pessoas que, seja diante de quem for, seja qual for a situação, têm sempre a mesma cara e o mesmo rosto, são verticais, não usam máscaras conforme as circunstâncias e as pessoas diante de quem estão, não é? É um poema muito bonito que ela dedicou ao seu marido, Francisco Sousa Tavares, porque os outros se mascaram e tu não. E tem o refrão, se quiserem cantar, a letra não é nada complicada, só é complicada para quem não souber de cantar lá. Agora, se todos estiverem com boa vontade, fazemos um coro magnífico. E se o coro for muito bom, daqui a 20 anos, quando eu gravar o próximo CD, vou convidá-los para fazerem o coro. Está bem? Então vamos lá a isto. Porque os outros se mascaram e tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Tu não. La 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 la. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não. Tu não. La 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 la.
outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. La 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 la. Vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Porque os outros calculam, mas tu não. Tu não. La 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 la. Estão contratados para o próximo CD. Esta não, porque esta é muito complicada. Esta? Queres esta? Então vamos lá ver. Lá ver se... Eu, bem tentei contratar um guitarrista, porque o Zeca dizia, epá, eu na viola sei a primeira e a segunda e marcha a ré. Epá, eu se posso dizer alguma coisa, sei a primeira, a segunda e a terceira e marcha a ré. Mas tentei contratar um guitarrista, mas estão todos ocupados, de maneira que... Já sabem qual é esta, não sabem? Por esta introduçãozinha que eu ainda sei tocar... Foi a primeira música que eu ouvi do José Afonso. E vou explicar rapidamente. Eu estava no penúltimo ano do seminário, portanto, isto é em 1963, quando um dia um padre me bateu à porta do quarto, lá no Seminário dos Olivais, e leva-me um disco pequenino, um EP, não é? Como se dizia na altura, e diz-me assim, olha, tu que gostas de música e que gostas de cantar, etc, etc, vais ouvir este disco e vais gostar de certeza. De certeza. Mas depois diz-me assim, mas ouves baixinho. Porque vim a saber mais tarde que até no seminário e depois já como padre havia informadores da PIDE entre nós. Portanto, não foi sem razão que ele me disse, mas ouves baixinho. E o que eu ouvi baixinho foi o Menino do Bairro Negro e foi Os Vampiros. Infelizmente, em 2013, houve na Aula Magna um espetáculo comemorativo dos 50 anos dos Vampiros e eu quis dar ao espetáculo como uma organização conjunta da Associação José Afonso e da Universidade, do reitor da Universidade, do António Nova, meu amigo, e eu quis dar o nome a esse espetáculo, 50 anos de Vampiros. E ele disse assim, epá, não aguenta aí, cheio. Epá, não, mais devagarinho, tá. Mas era o nome que eu queria dar ao espetáculo, 50 anos de Vampiros. Porque infelizmente, bem, é escusado alongar-me neste assunto, não é? Vamos lá ver se eu consigo tocar isto, que está um bocado engadanhado. Ora... Ai, está aqui as folhas. Só um segundo, desculpem lá. Ai, isto não escorrega. Sim, aqui é. Agora é que é. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, venham em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada.
Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo, mas não se esgota o sangue da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei. Enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Oi. Então Álvaro Monteiro discursar da Capricho Oitense num comício que estava completamente cheio. Deixa-me lá ver. Que eu conheci no Barreiro, no primeiro andar do café. Estava lá. Sim, tudo bem. Às vezes... Eu às vezes... Nós andamos nisto há muitos anos, isto das cantigas, não é? E pergunto muitas vezes, muito frequentemente, para que é que serve a gente cantar quando às vezes temos a sensação de que nada muda, não é? Mas depois... pode ajudar a mudar, não é? Mas sentimos que há uma desproporção grande, muitas vezes, entre o esforço que a gente põe e a força e, digamos, o calor que nós pomos a cantar e as transformações aos resultados, não é? Poucos que a gente sente à nossa volta. Temos esta tentação às vezes, não é? Foi num momento destes que eu li um poema onde diz: cantar não é talvez suficiente. Não porque não acendam de repente as noites tuas palavras, irmãs do fogo, mas só porque palavras são apenas chama e vento. E contudo canção, só cantando por vezes se resiste. Só cantando se pode incomodar quem à vileza do silêncio nos obriga. Eu venho incomodar, trago palavras como bufetadas, e é inútil mandarem-me calar, porque a minha canção não fica no papel. Eu venho tocar os sinos, planto espadas e transformo destinos. Os homens ouvem-me cantar e a pele dos homens fica arrepiada. E depois é madrugada dentro dos homens onde ponho uma espingarda e um sonho.
e é inútil mandarem-me calar. De certo modo, sou um guerrilheiro que traz a tiracolo uma espingarda carregada de poemas. Ou, se preferem, sou um marinheiro que traz a mar ao colo e meteu um navio pela terra dentro e pendurou depois no vento uma canção. Já disse, plante espadas e transforme destinos. E para isso, basta-me tocar os sinos que cada homem tem no coração. Se pensam que fui eu que fiz o poema, estão muito enganados. Musiquei-o sim, fiz-lhe uma música, mas agora a expressão mais rápida era de dizê-lo, que já o sei de cor. É um poema de Manel Alegre, que fez há pouco 88 anos. É esse, poema de Manel Alegre. E então agora temos uma música, também estou à espera deste coro. A voz mais importante não é esta. Algumas pessoas dizem, eu não sei cantar, estou rouco, não sei o quê, desafino. Esta voz não é mais importante, esta aqui é que conta, não é? Esta voz do coração é aquela que nos move, dá mais força, não é? A primeira vez que esta música que eu vou cantar a seguir, e que se calhar vamos cantar também, tem um refrão simples, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, não é? A primeira vez que isto foi cantado em público, vou já dizê-lo quando é que foi no dia 1 de janeiro, melhor, na passagem de ano de 31 de dezembro para 1 de janeiro, de 68 para 69. O dia 1 de janeiro é considerado o Dia Mundial da Paz. Nessa noite, nessa madrugada, houve uma vigília em 1971, houve uma vigília pela paz na Igreja de São Domingos, presidida pelo cardeal Cerejeira, o bispo da altura, autoridades religiosas, civis, militares, etc., uma coisa em grande e em cheio, assim, uma coisa mesmo espampanante. Para muito escândalo de um grupo de cristãos que lá estávamos, num país em guerra colonial, passagem, eu disse 71, mas não foi, de 68 para 69, desculpa lá, vamos situar isto no seu tempo. Para grande escândalo nosso, num país em guerra, não houve por parte dessa entidade religiosa oficial a única referência à guerra colonial. E nós dissemos, não, isto não podemos aceitar. Esta cobardia, este silêncio cúmplice da Igreja oficial em relação à guerra colonial, apoio ao governo e silêncio em relação, não pode continuar. Nós não aceitamos isto. E então fizemos uma ocupação da igreja. Ficámos lá até às 5 da manhã, entre 100 e 150 pessoas, e cantámos pela primeira vez esta música que agora vamos cantar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Os versos são da Sofia de Melbrenner, que estava presente também nessa cerimónia, como muitas outras pessoas, que entretanto já faleceu, obviamente. Não é? Portanto, fui eu que acompanhei a viola, só me lembro do prior, que era o Cónigo à Seca, estava lá presente também, muito contrariado, e dizia, às tantas dizia-me assim para mim, rapazinho, cala lá a viola. Não calei, claro, não é? De maneira que é isto. É um poema datado, porque 68, 69 fala da bomba de Hiroshima, de guerra do Vietnã, etc, mas vemos, ouvimos e lemos, é só uma questão de mentalmente cada um aplicar àquilo que estamos a viver hoje, tanto em Portugal como fora do nosso país. Então é assim. Vemos, ouvimos e lemos. Tem que ser mais alto, isso assim dá-me fraquinho. Isto não pode ser. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. A bomba de Hiroshima
lágrima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Da África e Vietnã sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Em Gaza e na Ucrânia, Haiti e na Nigéria, continua a morte, a fome e a miséria. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. 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 Bem, grande coro, grande coro. É isso. Está feito o contrato. Agora, eu já vivo há uns anos no Alentejo e tomo a liberdade de vos cantar uma moda alentejana. Pode ser? Então. Então é assim. Eu já moro no Alentejo desde 1984. Então, isto é o rapaz a dirigir-se à miúda, à pequena, dizer assim: estás cheia de inveja das rosas porque elas são mais bonitas que tu. Mentira, tu és mais bonito que as rosas. É assim. Então é assim. Inveja tens tu das rosas, se és linda como elas são. A rainha das flores, tratadas por tuas mãos, tratadas por tuas mãos, por tuas mãos mimosas. Se és linda como elas são, que inveja tens tu das rosas. A rosa, depois de seca, foi-se
jardim, e o jardineiro lhe disse: tudo que nasce tem fim. Que inveja tens tu das rosas, se és linda como elas são. A rainha das flores, tratadas por tuas mãos, tratadas por tuas mãos, por tuas mãos mimosas, se és linda como elas são. Que inveja tens tu das rosas. Bem, então vou cantar esta, que é a última assim desta série. Um poema que eu pensei que era de um tal frade F.R., porque vinha assinado F.R. Miguel Bernardes. E eu não sabia quem era este F.R. Miguel Bernardes. E pensei que era algum frade do século XIX, ou coisa que o valha. E um dia estava a cantar isto em Leiria e disse: olha, eu não sei quem é este poeta F.R. Miguel Bernardes, portanto, se alguém procurar no Google ou assim e saiba dizer-me, eu gostaria. E há uma senhora que se levanta, isto em Leiria, e diz: é o meu irmão! Pronto, fiquei a saber que este FR é Fernando Miguel Bernardes. Escreveu um poema integrado num livro que se chama, já não me recordo o título, mas o nome do poema é Conversa de Camponês. O José Afonso musicou este poema, não lhe chamou Conversa de Camponês, chamou-lhe aquele, porque é conhecido mais este refrão, Qualquer Dia. Bom, e este Qualquer Dia é o que eu vou cantar sem viola, porque não sei tocar isto, e portanto vou cantar à capela. De antes era à igreja, agora é à capela. E então, é assim, porque nós somos o chamado um povo dos grandes costumes, não é? Mas não sabemos até que ponto é que aguentamos, porque até pode acontecer que um dia nos salta a tampa, não é? De maneira que, vamos lá ver. O poema, então, Qualquer Dia, do Fernando Miguel Bernardes. Peço desculpa, tenho que limpar. O suor está-me a fazer arder os olhos e impede-me de ler a letra. Estou a contar uma coisa. No dia 25 de abril eu estava em França. Nessa noite, nesse dia, telefonei a um amigo, diz-me ele assim: epá, não sabes o que é que se passa lá em Portugal? Diz: faço ideia nenhuma. Tinha uma grande revolução, aquilo anda lá tudo virado do avesso e não sei o quê. Grande dúvida. Era o Caúza querer mudar isto tudo para trás ou era a democracia? Epá, não sei, dizia-me ele, não sei, não faço ideia nenhuma. Mas olha, liga a rádio, a televisão, vais ouvindo as notícias. Às tantas, apercebi-me que havia uma das músicas que passavam eram músicas do Zeca, do Adriano, do Manuel Freire, do Zé Barata Moura, do José Patrício. Tirámos as dúvidas todas. Não há nenhum fascista que vá escolher as nossas músicas como sinal da sua revolução, não é verdade? Bem, meti-me no comboio no dia 29, cheguei cá no dia 30 a Vilar Formoso, estação deserta, absolutamente deserta. Andava um nosso cabo, batendo os pés no chão, porque estava frio, não era a marchar, era a aquecer os pés, de um lado para o outro, do cais, para um lado, para o outro, assim. Abri a janela do comboio, ninguém foi autorizado a sair, abri a janela do comboio, para respirar pela primeira vez o ar puro do Portugal Novo. Não é? Ao meu lado vinha um amigo, destes amigos de viagem, e quando o nosso cabo ia a passar, chegasse ao pé da janela, diz assim: epá, agora vou meter ali com o nosso cabo, vou brigar com o nosso cabo. E quando ele passou, diz-lhe assim, como se ainda vivêssemos, falar baixinho, como o outro dizia lá no seminário, mas ouves baixinho: oh, nosso cabo, diga-me lá, onde é que estão os pintos? O nosso cabo
ou porque não estava para brincadeiras, ou porque não percebeu a ironia desse meu amigo, parou, levantou a espingarda. Oh amigo, fala alto, porque isto agora é um país livre. Antes do Fanhais tentar o último tema, e depois temos uma surpresa para vocês. Das histórias mais bonitas do 25 de Abril foi do pai do Francisco. O meu amigo Fernando Carlos partiu para a França e estava em França quando foi o 25 de Abril. E estava em França também uma grande mulher que não está hoje presente, mas mandou uma mensagem para depois passar. Domingos Abrantes e a Conceição Matos eram para estar presentes hoje. A Conceição estava em Paris com o Gravatinha, no dia 25 de Abril, e tinham um encontro marcado no Champs-Élysées. E quando chegam ao Champs-Élysées, o Gravatinha vinha a rir, vinha feliz, sabia que estava a haver a revolução, e a Conceição vinha tristíssima. E quando veio o Gravatinha fora, disse: mas tu estás a festejar porque a prisão do Santo. O Santo era a pessoa que controlava o Partido Comunista aqui nesta zona e tinha sido preso no dia 25 de Abril. Então a Conceição estava muito triste porque o Santo tinha sido preso, e o Gravatinha estava muito feliz porque havia o 25 de Abril. Quer dizer, quando o Gravatinha disse: não, o Santo foi preso, mas vai sair, porque há uma revolução em Portugal e vamos ser livres. Eles passaram o dia todo a festejar nos Champs-Élysées, o 25 de Abril, quando um tinha começado o dia tão triste e outros tão feliz. É uma história assim tão boa. Vou dar um cravo vermelho, é a primeira vez que eu tinha um cravo vermelho na mão, mas é um grande prazer dar a Teixeira vermelho, porque a moita ficou mais rica depois do que vivemos aqui todos hoje, seguramente. Não há palavras melhor, o que nós podemos dizer melhor é aquilo que eu aprendo com o Ricardo quando andamos no seu barco, ouvir o mar, as velas. Nós temos muita falta de silêncio. E é com silêncio e com um grande abraço que eu te agradeço teres vindo. Vamos ouvir a tua última canção e depois vamos ainda fazer mais uma surpresa para que isto acabe com o pai. O Francisco não canta com a voz, canta com o coração. Havia um cantor que eu conheci, qualquer coisa, argentino, que era um cantor lírico, não tinha sucesso nenhum. O homem fazia canto lírico, as salas estavam, mas aquilo não acontecia nada. E um dia ele encontrou um amigo e disse: porque é que eu não tenho sucesso? Toda a gente tem sucesso e eu não tenho. E o amigo disse: bebe uns copos antes de ir para o palco. E não queiras cantar tudo como está na pauta. Desafina. Porque quando se desafina, é que se vê como as pessoas estão a ir mais longe, a dar tudo. E então ele começou a beber e foi fazer um concerto bêbado. Desde que ele fez um concerto bêbado, é um dos maiores cantores da América Latina, porque ele começou a cantar por ele, não foi a ler a pauta. E o que ouvimos aqui hoje é um timbre maravilhoso, mas é acima de tudo um homem. É um grande homem. Conversa de camponês ou qualquer dia. No inverno bate o queixo, sem mantas na manhã fria. No inverno bate o queixo, qualquer dia. Qualquer dia. No inverno vou pôr lume, lenha verde não ardia. No inverno vou pôr lume, qualquer dia, qualquer dia. No inverno aperto o cinto, enquanto o vento assobia. No inverno aperto o cinto, qualquer dia, qualquer dia. No inverno penso muito, oh, que coisas eu já via.
No inverno penso muito, qualquer dia, qualquer dia. No inverno ganhei ódio e juro que eu não queria. No inverno ganhei ódio, qualquer dia, qualquer dia. Obrigado. 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 Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Corre desta maneira que quando se sente esta vibração mútua, ainda não é desta que eu vou parar. Já lá viu. Bem, depois já sabem, o tal coro daqui a 20 anos, não, o coro está... Vão afinando a garganta, está bem? Muito obrigado, muito obrigado. Agora, uma coisa que nós ensaiámos há bocadinho, que devo ao Gonçalo e à Luísa o gosto de cantar com eles, e portanto é uma coisa que é música do Zeca.
a minha amada lá nos campos, eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver, dei uma rosa encarnada para me surpreender, dei uma rosa encarnada para me surpreender. Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, ai choro por quem me largou, ai choro por quem me largou. Ai Deus me deu, ai Deus me deu, ai Deus me deu, ai Deus me deu. Vamos ouvir o último tema, obrigatório. Eu assisti há dias um concerto da Aula Magna, quando se cantou este tema, as pessoas estiveram sentadas. Eu acho que este tema tem que ser ouvido de pé, e vamos todos cantar grande para as Canhais. Francisco Canhais, também conhecido como Francisco Canhais. Olhem, só uma fotografia que se calhar já viram em algumas reportagens. É o José Afonso, o José Mário Branco e eu, há 53 anos, a treinarmos os passos em França, da Grande Vila Morena. Aqueles passos. Às vezes as pessoas perguntam se quando se ouvem os passos da Grande é a tropa a marchar. Eu digo não, é o povo a marchar. Foi atrás do povo a marchar que a tropa começou o 25 de Abril. Vamos lá ver. Aqui, para ouvir gigantes, nem hesitações. Pedi uma salva de palmas para um homem que eu conheci há dias por telefone. Há 50 anos não vi esta pessoa. Eu tenho uma admiração enorme por esta pessoa. Ele teve... O Eduardo Pires teve um almoço do 50º do filho na Voz do Operário. Tem que estar às 7 horas em Vila Franca, com o convite do filho Alves Redol. Ele disse que vinha. Eu não o vi há 50 anos.